Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no Dialetou com o nosso quadro político. Ano de eleição, né, Marcela? Um ano quente, né? Sim, Agitado para nossa os cidade. tambores já estão aquecidos. E nós estamos curtindo tudo isso. Tudo isso, né? E trazendo para vocês aqui no nosso canal muita informação sobre a política para que vocês conheçam um pouco mais dos nossos representantes, nossos futuros candidatos. E a especulação já está borbulhando aí pela nossa Franca. E hoje trouxemos um convidado muito especial que está no seu segundo mandato. E ao meu lado está a Marcela Barros, entendedoríssima do assunto de política. E muito obrigada, Marcela, mais uma vez, por estar com a gente aqui no Dialetou. Obrigada a vocês, Val, pela oportunidade de aprender um pouquinho mais, conhecer cada vez mais esses nossos representantes, porque eu fico às vezes meio afastada, mas dá uma saudade de saber o que eles estão fazendo nos bastidores aí. Tá no sangue, né? Mas não é curioso saber como que é a vida É deles? curioso porque todo ano de eleição eles se modificam, eles se unem, né? Há coligações, há uma movimentação diferente, É né? porque a política ela se renova. A cada eleição Sim. ela é completamente diferente. Então, na eleição anterior, onde já começaram a se falar mais em redes sociais, né, em ódio, né, em fake news, essa eleição já está se falando em inteligência artificial. Então, Ai, mas como que utiliza isso nas eleições? E a próxima eleição, inteligência outra artificial já vai estar já ultrapassada. obsoleta. É, mas é muito bacana. Muito bacana, obrigada. Bom, então eu vou deixar Lineker tá nos bastidores hoje, né? Estou aqui representando o Dialetou e já em companhia do nosso convidado, nosso querido Sérgio. Henrique Palamone, que é o nosso vereador no segundo mandato já, foi presidente da Câmara de Franca e vai falar um pouco pra gente dessa experiência, que eu acho que ele teve uma experiência muito diferente, bem particular, como presidente da Câmara Municipal. Seja Verdade. bem-vindo. Obrigado pelo convite, por estar Bem-vindo. participando com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Prazer é nosso. Bom, primeiro vamos conhecer então se esse nosso amigo, né, Sérgio, se ele é francano, há quanto tempo está em nossa cidade. Vamos conhecer um pouquinho, fora o candidato, o homem Sérgio. Sou francano, Francano? nascido e criado na cidade de Franca, filho de um sucateiro e uma dona de casa, casado há 36 anos, pai de 2 filhos, tenho 4 netos. Comecei a minha carreira profissional como pacoteiro em supermercado, depois fui para uma loja de calçados. Aos 18 anos, ingressei, passei no concurso nos Correios, fui como carteiro, fiquei por 6 anos. E depois decidi seguir a carreira, que era o meu sonho, trabalhar na área bancária. E no banco eu fiquei por 25 anos. 25 anos. Nesse período de 25 anos como bancário, eu já estava também associado ao meu ministério de pastor. Então, conduzindo a igreja e também trabalhando, gerenciando a agência bancária. E depois, quando chegou um ponto que eu decidi, tinha que ter uma opção, eu já não conseguia viajar mais, que o trabalho exigia muito isso, eu fazer as viagens. Daí, então, eu priorizei a igreja. E em 2016 surgiu a oportunidade de sair como representante do nosso segmento, do segmento religioso. E assim, e aí foi, deu certo a primeira vez, a segunda vez, e estamos aí. Estamos trabalhando também na política, tentando trazer e fazer sempre um bom trabalho social, um trabalho assistencial para a nossa cidade. Então, você foi solicitado pelas pessoas da sua comunidade para representar na política. Sim, existe um projeto dentro da nossa igreja, eu faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular, onde sou pastor. Existe um trabalho de cidadania nacional. E esse trabalho é muito bem feito, muito bem elaborado, né? Nós temos representantes em todas as esferas. E quando, um ano antes das eleições, existe uma prévia que é feita dentro da igreja, para ver se sai alguém, um representante da cidade que tem condições ali. E boa parte nós temos no estado de São Paulo. E procura aí quem deseja. Na verdade, eu não desejava, né? Mas eu fui convidado a participar dessa prévia. E custei a tomar essa decisão. Tinha um apoio muito grande da minha esposa. Minha esposa sempre foi incentivadora. Falava, porque a gente já fazia um trabalho social a vida inteira, né? Desde que nós nos conhecemos, aos 18 anos, a gente sempre fez um trabalho social, mas um trabalho mais discreto, depois com a igreja. E quando chegou nessa época, aí tinha algumas pessoas que também queriam ser candidatos. E, para minha surpresa, quando eu coloquei meu nome à disposição, eu tive o apoio total, né? Então, eu saí a pedido, sim, e com aprovação do Ministério. Puxa, que bacana.
E, Bom, e se está até hoje é porque está dando muito certo, né? com certeza, eles Marcela. estão aprovando esse trabalho. Sim. Olha, a gente se esforça para que isso aconteça, porque quando eu me dispus, eu falei assim, olha, eu quero, se é para ir, vou. Eu preciso ou sair do mesmo jeito ou melhor, pior não. E a gente procurar sempre, né? Eu acho que não somente nesse trabalho político, na nossa vida no dia a dia, como pastor, nós estamos sempre envolvidos com pessoas. Eu sempre trabalhei com pessoas. Todos os trabalhos que eu tive, profissional, eu sempre tive envolvido diretamente com pessoas. E a gente procurar fazer o melhor. Dentro da política, e eu gosto mesmo de deixar bem ressaltado o seguinte, Marcela tem um envolvimento muito grande, né, com a política, teve com a gente na Câmara. Então, independente da quantidade de votos que eu tive e de qual segmento que me elegeu, porque na verdade não é só o segmento, a gente tem vida fora da igreja também, né? Então temos amigos, temos família, mas a partir do momento que nós somos eleitos, eu deixo de ser somente o representante daquele segmento, mas eu me torno um representante legítimo da cidade, de todos os francanos, todos os munícipes, né? Sim. Então eu não sou, ali eu não trabalho somente, lógico, eu vou defender as minhas causas, eu vou defender aquilo que eu acredito. Porém, nós somos o vereador, ele é vereador da cidade, nós somos 15. Então, nós somos procurados por pessoas de outras crenças, de outras religiões. Eu não sou um vereador somente da igreja evangélica. Eu sou um vereador do município de Franca. E é muito difícil a sua atuação, tendo em vista que os seus poderes como vereador são muito limitados, né, na sua atuação. É muito difícil poder ajudar e auxiliar a comunidade evangélica? Marcelo, não digo só a comunidade evangélica, eu digo toda a comunidade. A maior frustração que eu tive de início, né? Uma das coisas assim, quando você chega, tudo novo, tudo diferente. Imagina você sair de um setor privado, como eu trabalhava, gerente de banco. A pessoa chega na sua frente, ela te faz uma proposta, ela te pede algo para você resolver e você tem condições de resolver coisas, às vezes, imediatamente. Ou no máximo ali, 24 horas, estourando, vamos dizer assim, uma semana. Aí você vem para a máquina pública, né? E a mentalidade ainda está na cabeça das pessoas que o vereador é o político, é o único político que tem um contato direto com as pessoas. Você conhece deputado, você conhece governador, você conhece presidente, mas qual o contato que a gente tem diretamente? Então, na política, o contato direto que você tem é o vereador, é o gabinete que te atende, que conversa com o povo, com a população. Porém, nós não temos poder total na mão. O nosso papel é representar, legislar e fiscalizar, o fiscalizador maior. E nessa representatividade, frustra sim. A gente fica, eu mesmo já me frustrei muito a ponto de falar assim, puxa vida, eu queria fazer tanto, mais. eu queria tanto resolver essa situação. Sabe assim, chega a doer, porque envolve às vezes até o lado sentimental. Você fala assim, uma situação de saúde, uma situação de educação, tantas coisas que a gente vê e nem sempre o executivo consegue fazer, a gente sabe das limitações, a máquina ela se torna muito lenta, a exigência é maior. Nós vivemos num tempo hoje, esse mundo moderno da interatividade, que as coisas tudo acontece muito rápido, porém a máquina pública ela continua lenta. E o vereador, na visão da pessoa, já ouvi pessoas dizendo assim, se não for você para resolver, eu não tenho mais ninguém para resolver. Então, é realmente a voz do povo, representante do povo. Sim, nós somos. E a procura é muito grande para diversos assuntos, não somente a questão política, a questão social. Muitas vezes nós nos tornamos um balcão de informações, porque, olha, existem coisas até absurdas que a pessoa te procura para você tentar ajudar. E a gente tem essa... Eu, particularmente, por muitas vezes, eu me sinto frustrado. Porque você pediu uma poda de árvore aqui, você pediu uma coisinha leve ali, mas tem certas coisas que a gente precisava de uma resposta mais imediata. Eu vou citar um exemplo bem rápido. Na pandemia, 2020, em pleno isolamento social, nós temos a Secretaria de Ação Social. Houve manifestações de várias formas na cidade, nós vimos ONGs. Você via assim na rede aquele tanto de gente trabalhando para arrecadar alimentos, fazer ações e arrecadação de alimentos para ajudar aquelas pessoas que estavam nas suas casas isoladas sem um salário, até que saiu aquela ajuda do governo e tudo mais. Porém, quando a gente chegava no âmbito municipal e que você precisava de uma cesta, a fome ela não espera, né? Imagina uma casa com criança, família, não vamos dizer só criança, porque
todo organismo tem as suas necessidades. E você podia ter que passar por um critério, fazer uma ligação, fazer um agendamento, fazer um cadastro. Eu cheguei a falar na época para a secretária, falei assim, pelo amor de Deus, vamos quebrar essa regra agora, porque nesse momento quebrou tudo. Nesse momento agora nós estamos vivendo um novo. A pandemia foi um novo que aconteceu, que ninguém nunca imaginou. Eu, pelo menos, aos meus 56 anos de idade, nunca imaginei passar pelo que nós passamos e viver o que nós vivemos, né? E aí você pedia ali uma coisa que era de extrema necessidade, matar a fome de alguém com estoque cheio, aí tem que passar por uma análise. Não, gente, pega essa comida, leva lá. Que crime está cometendo dar comida para alguém? Então, nesse ponto, você já vê que é uma coisa assim, mas tem que seguir a regra, mas tem que seguir... Tá, segue a regra depois, dá a comida, depois você faz o documento. Perfeito. Não estou dizendo assim que nós temos que burlar as leis, mas tem certas coisas especial. Que são de extrema... É saúde. É saúde. É sobrevivência. É sobrevivência. Né? Estamos falando do que é essencial, seja para uma pessoa abastada ou para quem está vulnerável naquele momento... A comida é essencial para todos, então não tem por que negar. Saúde, comida, eu acho que é essencial. É como a gente vê a falta de leitos que nós enfrentamos, não somente Franca, mas isso é um problema que envolve o Brasil inteiro. A mulher que está para dar à luz, você manda ela esperar em casa? Volta para casa que não tem vaga. Graças a Deus que não tem acontecido. Mas, não, tem que esperar, ou tem que acontecer isso. Mas essa fila eletiva que nós temos, esse é um dos pontos que mais preocupante que eu vejo na política, sabe? Esse é um dos pontos mais difíceis que eu vejo que poderia mudar. E a gente não é um problema municipal, né? Não é um problema municipal. Mas afeta, né? Te emociona, enfim, interfere, né? Precisa de uma boa relação aí com o governo do estado para tentar mudar essas regras da CROSS. Sim. A regulação, o sistema CROSS. Essa semana a gente viu correndo nas redes sociais uma criança de 7 anos ali com uma crise aos gritos e aguardando, né, a regulação autorizar levar essa criança para a Santa Casa, né? A Santa Casa, ela é uma entidade filantrópica que é a única que nós temos no município que presta serviços ao SUS. Então o município ele depende disso, né? Então o município ele pede a vaga. E é onde eu te falo assim, que a pessoa te pede, ela procura o vereador 1h da manhã, 2, 3, 4. Meu telefone toca a qualquer hora, qualquer dia. Eu tenho só um número de telefone, é só esse número que eu atendo. E atendo assim, eu vejo, falo assim, porque eu tenho medo. Falo assim, e se for uma questão que eu posso fazer alguma coisa, ou pelo menos tentar descobrir o que é, né? Acredito que os demais façam da mesma maneira. Mas eu falando assim, olha, a frustração que a gente tem, Marcelo, é muito grande. É muito grande. Em alguns na época pontos. Da pandemia, pastor, o senhor se sentiu muito frustrado com a falta de sintonia na rede entre município, estado, os nossos parlamentares, mesmo nossos deputados estaduais, e o senhor ali tentando, eu lembro que tiveram algumas sessões extraordinárias, onde tentou reunir os vereadores para conseguir mais leitos para a nossa cidade. Marcelo, eu fiz, né, essa que você está dizendo, foi uma iniciativa minha, né, como presidente da Câmara. Nós marcamos como se fosse uma audiência pública, convocando não somente a diretoria da Santa Casa, mas também dos 2 hospitais particulares, a CIF, nós convidamos representantes políticos, no caso nós convidamos ali, e para ser sincero, a única deputada que teve presente lá foi a doutora Graciela, e me recordo que ela estava com a perna imobilizada e ela esteve presente para nos ajudar. Convidei prefeito e todas essas pessoas. Enfim, como a gente falou aqui, era tudo novo, tudo diferente, nós não sabíamos nada. O medo, só tinha medo. O que a gente tinha era medo do que ia acontecer. De início, quando entrou o isolamento social, falava assim, olha, 15 dias, por causa da curva, e ninguém nem sabia quando ia acontecer essa curva. Você acompanhou bem, você viu o que aconteceu. Existiu muita dificuldade. Muita dificuldade. Franca, eu acredito que Franca foi muito prejudicada nessa parte. Essa ligação entre município e governo estadual, em receber... Às vezes chegava para Ribeirão Preto uma quantidade de leitos e para nós demorava mais. Eu sinto que Franca foi foi muito prejudicado. Graças a Deus a gente conseguiu superar. Foi difícil,
Foi muito difícil esse alinhamento, foi difícil as pessoas entender o que estava acontecendo. E eu vejo uma coisa que foi prejudicial no início, porque Franca, eu acho que foi uma das primeiras cidades a entrar com isolamento social, com toda aquela... ela foi muito, muito antes. Uhum. Já começou... Se adiantou bastante. Se adiantou bastante. Aí chegou um ponto que as pessoas não estavam acreditando. Então, faltava também a participação da população. Ah, mas eles estão falando que agora está no momento... Eu vivi isso de perto. Ah, mas olha... disseram que agora está chegando na curva, a curva de risco. Uhum. E essa curva demorou mais de 3 meses para acontecer, quase 4 meses. Quando entrou naquele... o estágio bem agressivo mesmo, bem forte, onde nós começamos a perder muitas vidas. Nós perdemos gente da igreja, perdemos pessoas da família. Foi muito triste, foi muito doloroso, né? Eu enfrentei de uma forma muito grave também. Mas, assim, eu acho que faltou, assim, a empatia, se colocar no lugar do outro. Porque muitos achavam assim, olha, não é comigo. Uhum. Ou achar que não ia acontecer com ela, né? Estava muito distante. Né? A gente via pessoas que não acreditavam no que estava acontecendo. E, de repente, ela entrava em desespero porque estava perdendo alguém da família. Eu presenciei muito isso. Eu vi muito isso, tanto na política, como na igreja, na família. Às vezes as pessoas assim não se isolavam, se cuidavam, não contribuíam, porque eu acho que a contribuição, aí nesse ponto, não foi somente, não deveria ser somente das autoridades. Eu lembro que me fala a memória agora, do doutor, que era da vigilância, por diversas vezes ele foi na Câmara, ele fazia apelo, ele fazia pedido, a gente abria espaço. A Câmara foi muito participativa nisso. O que a gente pôde fazer fazer transferência de recursos para que pudesse comprar os aparelhos necessários, né? Empresários se mobilizaram. Enfim, a gente saiu com um saldo aí de pessoas que partiram, que faleceram, mas poderia ter sido pior ainda. Em relação à educação, hoje Franca tem algumas faculdades, né? Temos referências, inclusive, né? Em todo o Brasil. E acredita, a sua opinião, que essa tendência do crescimento da nossa educação vai acontecer? Isso aí vai acontecer? A gente está buscando isso? Os nossos representantes estão lutando pela nossa educação, que é a base de um futuro, né? Eu acho que isso é tudo, né? Faz parte também dos seus ideais? Olha, dentro desse trabalho social que é a prioridade, o assistencialismo e o social, acho que envolve isso. Uhum. Porque tudo que a gente defende é segurança, é o ensino, que é muito importante. Para mim, o ensino é a base de tudo. É a base. Tem pontos, talvez, né, eu não sou especialista na área, mas nós podemos dizer, Franca, nós temos aí faculdades que se destacam, como você disse. Uhum. O que eu acho que precisa criar condições maiores para as pessoas que não têm condições de pagar uma faculdade particular. Isso eu acho que sim. Exatamente. Infelizmente, a gente vê tantas pessoas que têm um potencial de fazer uma medicina. O curso de medicina é muito caro. Caríssimo. Quantas pessoas já procuraram e falavam assim, olha, meu filho passou... Eu conheço um rapazinho que passou em primeiro lugar, mas a família não tinha condições de pagar. Né? Aí foi tentar, hoje está fazendo, vai concluir, mas não em Franca. Aí tem que sair da sua cidade, uma cidade que tem, né, 3 grandes faculdades. Nós temos aí 4, né, uhum. Incluindo a FDF. Mas eu acredito que poderia ter assim, um incentivo maior, principalmente na área financeira, quando parte nesse ponto de universidade, né? Sim. Para que desse a condição para mais pessoas. Mais oportunidade. Fizesse algo do tipo... E que esse jovem se comprometesse depois, né? Isso que eu ia dizer. Olha, você tem uma bolsa. Hoje nós temos apenas, se eu não me engano, 3 bolsas na Unifacef para medicina. Tem. Que é o curso muito concorrido. Mas para você adquirir essa bolsa, você é virado do avesso, né? Para conseguir uma bolsa. E ainda assim, chegar ali, se você não conseguir a pontuação ou ficar de dependência, perde o direito. Uhum. Poderia abrir mais. Eu acho que poderia ampliar mais isso. Nós estamos, hoje, você vê na saúde, nós temos falta de médicos em certas áreas. Fizesse algo do tipo assim, olha, você vai ter a bolsa, e depois, quantos anos que é de curso? 5, 6 anos?
Depois você vai ter uma prestação. Você vai ter durante tantos anos, você vai ter que contribuir com o município também. Exatamente. Com né? tantas horas Mesmo sendo semanais. remunerado. Mesmo sendo remunerado. Mesmo, porque o que ocorre, que a gente vê hoje, sai o concurso público na área da saúde. E às vezes não aparece candidato. Exatamente. Porque o valor oferecido é baixo. E a pessoa teve um investimento muito alto e ela já quer começar ganhando bem. Então, voltando na parte da educação, eu vejo que isso tem que ser prioridade, porque a educação é uma coisa que ninguém tira de ninguém. Eu acho Tem que ter um a incentivo, educação sim. ela tem que ser acessível, mas com qualidade. Porque hoje é muito fácil você entrar na internet e fazer um curso de graduação Online? por R$ 59,00 online. Só para ter o certificado. Qual a qualidade desse ensino? É o tipo de profissionais que nós queremos nos atendendo amanhã, trabalhando conosco? Em qualquer área, né? Não é. Então, ele precisa ter qualidade também. Eu sou um pouco resistente ainda ao EAD. Eu sou um pouco resistente. Eu até comecei a fazer um curso EAD, uma época eu falei assim, gente, não é para mim. Não é. Sabe por quê? Eu acho que a dúvida tem que ser tirada, assim, sabe? Igual nós estamos conversando aqui, de repente você conversa, tira aquela dúvida naquele instante. Essa distância, ela é... É muito confortável, né? Ficar lá. E você só ter um certificado... Sim. Esse certificado que muitos buscam, de repente para prestar um concurso público, ou fazer... É certo. Eu não concordo. Não concordo. Eu acho que o ensino, da minha época, né, ele era mais rigoroso, era mais rígido. Né? Era um ensino que a gente tinha medo de tirar nota baixa. Muito medo. Então, você se esforçava, você ia, participava, não podia ficar ausente da sala de aula, a direção ia atrás, sabe o que o aluno está sumido da escola. Tem, o conselho tutelar acompanha, tem todas essas coisas. Mas eu vejo assim... Eu vou te dar um exemplo meu. Esse tempo que eu trabalhei em banco. Olha, é lastimável. Mas eu trabalhei com pessoas que eram graduadas e pós-graduadas que não conseguiam desempenhar suas funções, coisas simples. Por quê? Porque durante o curso, ela só precisava do diploma para poder ter aquele certificação. Momento. Com todo respeito, eu estou falando uma coisa que é realidade. Não estou citando nome nem nada, mas assim... Que não é a maioria, não é a maioria. Porque tem aqueles que... eu tenho... Sábado agora nós vamos nos despedir de uma jovem lá da minha igreja. A primeira vez a irmã dela, que estudou a vida inteira em escola pública, passou na Federal, fez engenharia na Federal, fez pós-graduação em Portugal, ganhou a bolsa, tudo pelo esforço, pelo estudo, pelo mérito dela. Não foi nada assim de bandeja. E agora a irmã está seguindo o mesmo caminho. Ela está indo para a Federal fazer engenharia mecânica. Né? Sábado nós estamos nos despedindo, que ela vai mudar para Uberaba. E você vê a dedicação, sabe? A buscar. Então, eu vejo isso que falta esse tipo de incentivo, que parte não somente da sociedade, mas também da família. A família instruir, a família cobrar. Sabe esse jeitinho brasileiro de burlar? Mas se você tiver um certificado, você fica mais fácil. Aí, então, a pessoa ela não valoriza. É barato o curso. Mas o que esse curso está dando para ela de formação? Como que ela vai desenvolver? Como que ela vai desempenhar depois o trabalho dela? Vamos pegar na área da medicina novamente. Como que um médico... É presencial o curso, mas se ele vem fazer isso, como que ele vai exercer essa função? Como que nós vamos ficar na mão de um profissional desse que ele não tem uma bagagem, que ele não tem um aprendizado correto? E não é qualquer área, você é advogado. Nós precisamos de advogados com competência. Nós precisamos de advogado que ali ele vai saber lidar com a situação eu acho que em todas as áreas. Professor. O professor, e eu faço aqui um parênteses, que eu acho que é a profissão que mais merece o nosso reconhecimento, a nossa valorização, porque sem os professores, que seria de nós, né? Desde lá do prézinho, primário, que dá a base para todos nós. Mas se o professor também ele não tem um incentivo, tanto financeiro e no aprendizado, vai só enfraquecendo. O ensino vai enfraquecendo. E é o que está acontecendo ao longo dos anos. Sim. E isso não é na esfera municipal, não, gente. Não. Eu acho que isso acho que vem do federal para cá, que há muitos anos a gente foi vendo, foi perdendo. Para começo de conversa, eu vejo lá quando acabou as reprovações, não reprova o aluno que não foi bem. Mas eu sou a favor.
Da reprovação. Eu sou. Nós éramos reprovados. Então, e você ficou... Se fosse assim. Assim, ó, eu, graças a Deus, eu nunca fui reprovado. Eu também não fui. Porque eu tinha também... Eu falei assim, eu vou ter que fazer isso daqui tudo de novo? Pois é. Então, eu tinha um estímulo para que eu pudesse passar de fase. Aí, se você não tem estímulo, assim, você estudando ou não estudando, você passa... Mas é a valorização. Ninguém está valorizando mais... o ensino. O ensino... o conhecimento, né? Eu digo, compartilhado em sala de aula, com professores, né? Está muito fácil hoje as pesquisas online. E o respeito ao professor, né? O respeito, né? Em qualquer seria lugar, um outro podcast. Seria outro podcast. Com certeza. Então, devido a... Acredito que as profissões hoje estão muito favoráveis para que as pessoas não entrem na universidade, né? Hoje você consegue se habilitar com cursos online. Não precisa ser de faculdades, nem de grandes universidades e tal. Só se preparar que o mercado está te recebendo. A gente não desmerece o curso, né? Não vamos desmerecer o curso, porque a gente vê tem cursos bons. Excelente. Vai muito do aluno. Mas eu vejo, o que a gente está abordando aqui, eu acho que assim, é um incentivo, mas é um incentivo bom. Porque até mesmo, às vezes, alguns presenciais, muitos... Pela falta não tem qualidade, a falta de reprovação, principalmente os primeiros anos, que eu acho que é os mais importantes, que aquilo ali vai dar a base para a sua formação. É isso que vai dar. Desde a criança aprender o beabá ali, a forma que vai ser feito, né? E a criança tem interesse. Ela tem interesse, ela tem um incentivo da família, ela tem o incentivo ali da escola, aquele amor que a gente via. Eu falo, olha, hoje ser professor tem que ter muito amor mesmo, tem que gostar muito da profissão. Tem que gostar. Porque, infelizmente, a autoridade deles foi arrancada, não foi tirada, foi arrancada. Eu tenho 56 anos, talvez você seja um pouquinho mais novo que eu, mas desde criança eu escutava muito assim, olha, tinha duas profissões que a gente ouvia muito, parece que era na sociedade, quando falava assim, ó, fulano de tal, aí falava assim, a mulher dele é professora. Era um status. Importante. Era uma coisa assim que tinha um respeito, um renome, né? Ah, o fulano, ciclano. E ele casou com a professora, casou com uma professora. E da minha profissão, que quando eu era bancário também, falava que, infelizmente, essa profissão vem acabando ao longo do tempo. Mas professor era... Gente, a gente, quando eu chegava na casa, que tinha uma pessoa que era professora... O bancário está quase extinto, na verdade. Está quase extinto, o gerente de banco também era muito respeitado, né? Não, gerente de banco, né? Eu não cheguei a pegar essa fase de ganhar tão bem como eles eram antigamente. Não, ser gerente do Banco do Brasil, então, era uma aposentadoria maravilhosa, né? O sonho de todo mundo era assistir no Banco do Brasil ou Caixa Econômica, né? Pois é. Não fazendo propaganda aqui, porque são órgãos públicos, né? Mas era o era sonho. Elitizado Elitizado. E professor cargos. era. Sim, professor também. Era muito, muito. Eu acho que eles se preparavam mais, né? O próprio professor do passado, né? Ele era mais dedicado. Pelo incentivo. Pelo incentivo. Pelo incentivo. Muitas vezes até os professores hoje em dia têm que cumprir uma segunda função para poder ajudar na renda de casa, né? Então não tem nem tempo também para se dedicar. Ou às vezes pegar 3 turnos, né? De manhã, tarde e noite, para poder ter um salário digno. Não adianta a gente falar de muitas coisas e não falar de remuneração. Não adianta você premiar uma pessoa porque ela é bonita, linda, maravilhosa. Não. Se ela não é bem remunerada... E nós temos o mesmo problema na educação, na saúde, na segurança pública. Sim, exatamente, Marcela. Você tocou 3 pontos importantes que não é valorizado. Falta o incentivo, a valorização do profissional. E eu vejo que nós perdemos isso e é lamentável, é triste. E você vê que tanto na área da saúde, médicos, tem especialidades que estão em falta e até mesmo no ensino. Porque às vezes tem algumas matérias que estão em falta. Falta professor em algumas matérias. Exatamente. Pela falta de incentivo. Mas vamos comemorar, então, falar um pouquinho bem da nossa Franca, que comemora neste ano 200 anos, né? E é uma vitória, né? Não foi de qualquer jeito que Franca completa 200 anos neste ano, né? O seu carinho pela política, isso começou, você contou, né? Pós-carreira bancária, né? E como são seus planos agora para o próximo, na verdade, para este ano, né? Vai voltar, vai continuar? Sou pré-candidato, novamente, pelo apoio, novamente, né, da igreja, dos amigos, principalmente da igreja que eu passei pela prévia já, novamente, o ano passado.
Mesmo eu estando na ativa, eu tenho que passar pela prévia. E aqui a gente segue certinho as regras, como são. Há uma expectativa, né? Estamos aí como pré-candidato já. E relacionado à nossa cidade, eu amo Franca. Então. Já tive a oportunidade de mudar de Franca, tanto eu quanto a minha esposa, por motivo de trabalho, né? E o que nos prende à cidade não é somente a família, mas é o amor pela nossa terra. Eu gosto muito da cidade. Há pouco tempo nós vimos, infelizmente, um fato aí lamentável de um comentário que não é o motivo da nossa conversa hoje, mas que aquilo deixou todo... Acho que... Emocionou todos. Mas sabe, tem certas coisas que é até bom acontecer de vez em quando. Porque aquele infeliz daquele comentário, né? Ele despertou a cidade, né? E a gente pôde ver o quanto que as pessoas gostam da cidade. Concordo. Mesmo aqueles que não são. Se posicionou, gente, eu né? recebi mensagem de amigos que moram fora do país, né? E que viram tudo aquilo. Então, houve uma movimentação em todos os níveis sociais. Todos. Né? E não só no esporte, né? Não somente no esporte. E a gente recebeu assim, muito apoio, tudo. E ver que é uma cidade boa de se viver. Tanto que a gente, às vezes, tem alguns pontos positivos, né? Sempre sai um destaque. Franca, uma das melhores cidades para se viver. E feliz de poder fazer parte dessa comemoração, 200 anos. Nossa, que legal, né? Eu acho que... espero que tenha assim, bastante comemorações aí, bastante... Apesar da gente estar num ano eleitoral, né? Tem algumas coisas que são limitadas, mas que todos possam usufruir disso e se beneficiar. E eu vejo, Valéria, que a sociedade, quando ela é participativa, tudo tem tendência a crescer. Nós não podemos só cobrar das autoridades, né? Nós estamos fazendo a nossa parte. Sim. Acho que cada um faz a sua parte. E se cada um faz de uma forma... A gente presencia, vê muita coisa assim, fala, isso aqui não é responsabilidade minha, é desse ou daquele. Mas todos nós temos uma parcela de responsabilidade quando nós cuidamos bem da nossa casa, quando nós cuidamos bem da nossa rua, quando nós cuidamos bem da escola que nós estudamos, né? Isso faz com que a cidade se torne uma cidade bonita. Uhum. Eu gosto da nossa Três Colinas, a Franca do Equador. O senhor disse que é pré-candidato já à reeleição. Como que o senhor espera conduzir essa pré-campanha, essa campanha, já que vai ser uma campanha completamente diferente do que a que nós vivemos em 2020, onde vocês ficaram muito enclausurados, limitados na campanha devido ao isolamento social. E o senhor está hoje no partido do PSD. Isso. Eu estou no partido do PSD. Eu vou te dizer assim, no início você falou que a política, né, ela muda a todo tempo, a todo momento. A lei mudou novamente, a lei eleitoral, para nós é um novo. Então, da primeira eleição, eu vim como um candidato novo, né? Nunca tinha sido envolvido com política. Já a reeleição, a gente já tem uma certa dificuldade. Eu tive uma dificuldade maior ainda com problema de saúde, que eu estava saindo do Covid. Primeiro dia de campanha, eu estava saindo do hospital. Então, tive muita dificuldade de fazer campanha. E nessa agora... também parece uma caixinha de surpresa. Está todo mundo na expectativa, né? Nós estamos todo mundo na expectativa. Não é nem de saber assim, quem vai ser o eleito, mas de como vai ser essa eleição. Essas mudanças, o número de candidato por chapa, como vai ser. Há uma expectativa muito grande. Nós já temos o não, que isso é na nossa vida em todas as áreas. Já existe? Já existe, né? Então vamos trabalhar pelo sim. Então tem uma expectativa... espero o reconhecimento, né, do trabalho que a gente tem feito. O meu trabalho, eu não sou muito alarmante de ficar fazendo muitas publicações, essas coisas, mas onde eu trabalho, onde eu faço, assim, as pessoas veem que a gente também está ali sempre defendendo, fazendo o trabalho, né? Então, há uma estimativa, assim, estamos otimistas. Tem alguma possibilidade de mudança de partido na janela eleitoral agora? Olha, até o momento eu estou no PSD, né? É lógico, a gente não sabe o que vai acontecer. A mudança começa no dia 7, né? A janela abre nesse dia, é um mês, e em um mês pode acontecer muita coisa. Então a gente não descarta nenhuma hipótese, nem de um lado, nem de uma coisa, nem de outra. Eu posso dizer assim que eu estou bem no partido, estou tranquilo, sou muito bem cuidado, muito bem recebido, mas a gente tem que analisar todas as possibilidades que vem acontecendo. A política é isso. Uhum. A própria política, que é a arte de governar, não é somente governar a cidade.
Mas tem esse jogo político que acontece que, de repente, você é obrigado, né, nesse jogo de xadrez, assim, algumas peças serem mudadas. Essa manipulação, né? Então você nunca pode dizer assim, a palavra o nunca é muito tempo. Eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo. Então eu não posso dizer nem que sim, nem que não, pelo novo, pelo que a gente está acontecendo, que está acontecendo no quadro político. Pode acontecer mudança? Pode, não somente da minha parte, como da parte dos demais, né? Não somente os que estão na ativa, mas aqueles que já são filiados ou vinculados a um partido, ou que já foram, já exerceram alguma função política, e que nesse momento agora também vai ter a necessidade de fazer alguma mudança. O senhor vem de uma Câmara, a gestão anterior, que foi muito atuante, combativa, tinha uma oposição ferrenha ao governo municipal, mas uma oposição fundamentada. E hoje está nessa Câmara que é mais pacata, talvez omissa, assim. Isso são as falas de vários vereadores que passaram por aqui, que sentem falta daquele embate anterior. O que o senhor espera para a próxima Câmara? Como o senhor gostaria que fosse? Olha, quando a gente faz esse comparativo, nós temos que avaliar vários pontos também, né? A legislatura passada, nós tivemos também assim, muita dificuldade com o governo executivo, que por diversas vezes chegavam muitos projetos, e esses projetos eram difíceis até de entender, né? Quem acompanhou sabe disso. E os embates eram muito bons. Ali o bate-bola, bate-boca, né? O discurso, porque o parlamento é para isso, né? O parlamento, nós somos 15 ali para decidir, ali tem que sair ou sim ou não. Então, nós tivemos mas chegava assim, projetos que tinham que ser devolvidos, projetos que tinham que ser reavaliados, projetos que tinham que ser modificados. Então, isso gerava o debate. Contrapartida também na gestão. Já nessa legislatura, nós não enfrentamos muito pouco isso, sabe? Bem pouco mesmo. Algumas coisas são conversadas antes, no sentido não de negociar, mas de falar assim, vai entrar um projeto tal. Aí você analisa aquele projeto. Interlocução. É uma interlocução. Essa interlocução, ela existe, gente. Não adianta falar que não tem a política, eu volto a repetir, é a arte de governar. É a negociação. Você negocia antes para votar, não. Ninguém chega ali. Se você chegar ali na hora para votar sim ou não, nós não estamos brincando aqui, igual aquele brinquedinho que tinha no programa do Silvio Santos, né? Acende a luzinha e você fala sim ou não. Quando nós chegamos ali para fazer uma votação, você tem que estar ciente do que você está decidindo. O seu voto é muito importante. Eu já fui voto de Minerva. Eu já tive que dar o voto decisivo em alguma situação que não é fácil, que ficou para que eu fizesse isso. Então, quando você chega para votar, você tem que estar certo daquilo que você está fazendo, lembrando que você está representando um grupo de pessoas. Por mais que seja representante do município, da cidade, mas na hora da decisão, você não pode esquecer daqueles que te colocaram ali dentro. Então, tem essa análise que nós temos que fazer. Se o projeto não está legal, não está bacana, nós temos maneiras de questionar através de requerimento, de ofício, enfim. Então, nessa, talvez também nós não enfrentamos... Foi pós-pandemia, mas que eu sinto falta, por mais que eu não seja uma das peças que mais ativa nessa parte de entrar, cheguei a me envolver, sim, em alguns debates, né, questionamentos em defesa, mas eu não era o mais atuante nesse ponto, mas eu gostava, porque aquilo puxava outros discursos. Então, aquilo movimentava, de uma certa forma, e fazia que o parlamento... estava em andamento, em um funcionamento legal também. Eu sinto falta, sim. Se o senhor tivesse todo o poder na mão, o poder da caneta, o que mudaria em Franca hoje? Olha, eu faria algo assim que fosse melhorar a saúde. A saúde. Alguma coisa assim, olha, quando a gente fala poder da caneta, é você quebrar regras, né? É quebrar regras. Nós travamos muito essa parte, licitação, concurso. Burocracia. Mas o primeiro ponto, tem outros mais, como nós já falamos aqui, educação, segurança, que nós precisamos. Mas o primeiro ponto é a questão da fila eletiva que nós temos, muitas pessoas. Não é fácil você ver uma pessoa definhando, uma pessoa ali passando por um problema de saúde, e ela tem que aguardar, né, o SUS liberar aquela cirurgia. E a gente sabe, às vezes, até pessoas que morreram esperando na fila de espera por cirurgias às vezes até simples. Cirurgias assim que mais está dentro do quadro da fila eletiva.
Então, eu faria alguma coisa nesse sentido assim, que acabaria com essa fila. E as pessoas tivessem mais dignidade na hora. Eu não estou criticando o governo, porque no caso, assim, porque não envolve somente o município. Envolve governo federal, governo estadual, recursos. Não adianta você construir um belo de um prédio, né? Sou a favor, sim, da construção do novo prédio que está sendo feito do Hospital Regional, mas talvez se aquele recurso que está sendo feito lá nesse momento que nós precisamos acabar com a fila eletiva, ele fosse destinado à ampliação de leitos onde nós já temos condições. E tirasse essas pessoas da fila. Vai ficar bom? Vai ficar excelente. Nós vamos ter um hospital regional. Não sou contra, não sou contra a construção. Porém, nós temos uma fila de espera muito grande de pessoas que precisam cirurgias simples, de uma vesícula, a retirada de um catéter. Até porque já havia, né, um projeto de ampliação da Santa Casa. Sim. Então, bastava que se ampliasse, destinassem determinadas salas para a questão regional do aglomerado urbano e para as outras cidades, mas era uma coisa que a gente conseguiria resolver de forma mais imediata, aumentando os leitos. Aumentando. Então, vai gastar um valor? O recurso... Não, gente, mas o recurso ele pode ser remanejado. Então, se esse recurso... Se a gente já enfrenta um problema que não é de hoje, porque desde que eu entrei um pouco mais na política, isso já vem ao longo de não sei quantos anos, vem 13, 14 mil pessoas esperando na fila uma cirurgia. Aí chega ali no momento que a pessoa está necessitada de fazer uma cirurgia, ou de vesícula, ou de apêndice, ou... Catarata. A catarata nós conseguimos praticamente mais zerar. rápida. Mas a catarata, sabe o que aconteceu, Valéria? Os vereadores com as emendas impositivas, nós destinamos esse recurso, que aí o município comprou as cirurgias. Hoje está praticamente zerada a cirurgia de catarata. Isso foi bom, né? Foi. Então, isso foi uma ação dessa vitória. Câmara, que nós destinamos recursos de verbas impositivas. Foi uma negociação com o prefeito, né? A iniciativa partiu dele e falou, olha, ele apresentou para nós uma lista de coisas na área da saúde que tinha extrema necessidade e nós, vereadores, né, destinamos recursos, conseguiu. Hoje, acho que a fila deve estar um mês e pouquinho, 2, praticamente zerou. Mas na eletiva, que são essas cirurgias que necessita de ser internado, que é feita na Santa Casa, às vezes pode ser feito em outro hospital também, é a nossa maior deficiência. E aonde tem uma pessoa... Imagina uma mulher que está ali com um fluxo de sangue muito tempo e depende de uma cirurgia para sanar. É triste, né? É triste você ver essa pessoa ali. Então, eu pegava minha caneta e resolveria. Faria alguma coisa para que isso resolvesse o mais rápido possível. Bom, só para a gente dar uma pincelada, para a gente já ir para as considerações finais, né? Na sua opinião, o trânsito da nossa cidade, a gente sempre comenta sobre isso, né? Alguns pontos travados, né? Essa situação ali de congestionamento, horários de pico e tal. Isso aí tem como resolver, talvez, com algumas atitudes, né? do poder, não só para facilitar, mas para mudar, talvez, a direção de... Na sua opinião, isso aí também seria uma das suas questões? Olha, na legislatura passada nós aprovamos o projeto de mobilidade urbana. Algumas coisas foram implantadas, o projeto é muito amplo, muito amplo. Hoje, eu falo assim, se eu puder não ir no centro, eu não vou. Né? Não somente a área central, porque se a gente pegarmos as avenidas, tem os lugares de pico, Distrito Industrial, Leporace, as avenidas. Então, tem alguns horários que você tem que ter paciência, tem que sair com mais antecedência de casa. Então, também tem que ter uma ação. É prioridade. Se a gente for avaliar tudo aquilo que nós temos direito, em todos os pontos tem alguma coisa que precisa melhorar. Sim. Saúde, educação, segurança, ensino, enfim. E essa área... Só que eu vejo também em Franca, porque a gente está aqui, né? A gente vive aqui. Mas você vai numa cidade um pouquinho maior, parece que as coisas andam melhor. E eu acho que existe uma parte também, como que eu posso dizer que... Da boa vontade? Eu acho que vai um pouco também das pessoas. Você chega num trecho que é fila dupla, que você pode andar em linha dupla, tem um no meiozinho ali. Tem um no meio.
Tem. Tem um costurando ali. Então, o que falta também, eu acho que é uma parte assim, que vai já da educação. Né? É a educação no trânsito. A gente abordou esse assunto esses dias na Câmara, porque quando teve o trabalho do ProERD, né? E que as crianças depois cobravam dos pais. Você não pode passar aqui. Tem que parar Foi ali. bem bacana. Hoje, quantas lombofaixas nós temos instalado na cidade, e por diversas vezes, eu mesmo. Antes de entrar numa lombada, que eu for atravessar, eu analiso bem para ver a velocidade que o carro está vindo, porque eu tenho medo. Ele não obedece. Porque, infelizmente, nós não temos o respeito. Precisa ser feita alguma mudança? Precisa, acredito que sim. Precisa, alguma coisa tem que ser feita para melhorar. Mas existe um outro lado também, que é a educação no trânsito, que nós temos, é bem grave na nossa cidade. Amigos que vêm para cá falam assim, nossa, é difícil dirigir aqui, né? Todo mundo comenta É difícil andar isso, na cidade aqui. Não respeitam sinal. Não dão certo. Não dão seta. Enfim. Não respeita o limite de velocidade, ou está muito rápido ou muito devagar. Não, e viram em lugares proibidos, né? Tá proibido virar à direita. O cara vira porque ele tem que chegar rápido, que é tal do imediatismo, né? Também. Essas conversões, talvez uma fiscalização maior no trânsito. Não, a gente não vê. Eu vou pegar um trecho, né? que é da área que eu moro. Eu moro na região norte. Eu moro no Jardim Tropical há 24 anos. Houve aquela mudança justamente pela mobilidade urbana, o projeto de mobilidade, que na ponte do Leporácea ali não pode fazer a conversão em cima da ponte. Quem está indo no sentido Leporácea, chega, ele tem que passar direto, desce um pouquinho mais. Retorna lá na frente. Um retorno lá na frente e tal. No início nós sofremos muito. Eu mesmo, eu descia, para mim antes, a primeira avenida já dava certo para sair da minha casa. No entanto, eu tenho que descer 4 ruas a mais para sair da minha casa. A gente acaba acostumando. Só que o negócio ali melhorou. Porém, se você passar, é o meu caminho diário ali. Ali e a ponte do Guanabara. Naquele trecho ali, se tiver um policiamento, de cada 10 carros que passam, uns 9 vai ser multado. Porque não respeita o sinal que está dizendo que não pode converter ali. Continua. As pessoas, ela vê a placa e ela fala assim, ninguém está vendo, eu vou passar. Só que ela não vê que ela está prejudicando todo o trânsito. Então, por mais que tenha um trabalho, e olha que esse projeto aí da mobilidade, ele é muito amplo. E ele envolve tudo isso que você está me dizendo, trânsito no centro, uma série de coisas. E para colocar em prática, você tem que mudar muitas coisas. E toda mudança gera um desconforto. Gerou, reclamações. Agora o ônibus tem que fazer a volta ali. Gente, mas se não fizer isso, você vai aqui em Ribeirão Preto, você pega 9 de julho, a Independência. Flui tão bem, né? Flui, mas você tem que fazer uma conversão, às vezes você tem que dar uma volta no quarteirão ali para fazer um negócio. Mas o trânsito, ele flui. Para desafogar, tem você que atravessa Ribeirão Preto, sábado mesmo eu estive lá numa reunião, você atravessa Ribeirão, Brasília, você anda em Brasília com o sinal verde lá, né, que tem aquela onda verde, você vai tranquilamente assim, dentro do limite 60 por hora, mas por quê? Existe esse trabalho que é feito. Mas as pessoas respeitam. Põe o pé entra errado na hora errada, mesmo pedestre. Os motoristas reclamam, tudo. Então, falta, assim, acho que das duas partes. Para as coisas melhorar, é sempre isso. Acho que tanto o poder público, mas também como os munícipes têm que contribuir. Não adianta você fazer a melhor mudança, né? Você chega e faz uma coisa bonita, bacana. Desculpa só atravessar mais uma outra parte. Eu pedi a reformulação de uma praça na gestão passada, coisa mais linda, né? Ficou lá a Praça 1º de Maio. Nós estávamos lá na reinauguração da praça. Antes mesmo da gente sair de lá, já tinha pessoas fazendo coisa errada lá e sujando um espaço que é público e que era nosso para a gente usar. Por falta de uma fiscalização. Falta de educação. Marcelo, tem que ter a fiscalização e tem que ter a punição. Ela tem que ter uma punição. Nós estamos enfrentando, neste momento, um grave problema da dengue. E a dengue ela é provocada pelas ações das pessoas. Sim. Então, você passa nos bairros mais afastados, ou as áreas mais periféricas, muitos terrenos que ainda não foram construídos, o mato não gera o mosquito. O que gera o mosquito são as coisas que são jogadas ali. Pneu velho, lata e tal. Então, a pessoa ela não tem... Poxa, nós temos lixeiro que passa na porta. Agora, se é descarte como tem muito descarte de resto de construção, isso também é abuso, é um crime. Tem que ter punição? Tem.
alguma coisa tem que acontecer nesse sentido e de fiscalização. A gente pede para limpar uma certa área. Tem uma área ali na região da Vila Conceição Leite. Tem um pessoal ali que pede, né? A gente faz a limpeza. Mal acabou de fazer a limpeza. Já tem sujeira. Já tem pessoa jogando sofá velho, móvel. Nós temos o setor que faz esse recolhimento. Tem, né? Tem esse setor, né? É só ligar no meio ambiente, faz a solicitação, com agendamento, eles vão lá e retira. Sim. Tem os mutirões que são feitos com períodos, assim, em certos períodos, tal bairro, tal região, naquele dia anunciado. Tem os ecopontos também. Tem os ecopontos. Porém, naquele momento a pessoa, esse sofá aqui eu preciso jogar fora, vai lá e joga. É um lugar mais fácil, né? Mas se tiver uma punição mais severa, isso daí muda. Pois é. Câmeras mais na rua, né? Aí a gente já câmeras, seria uma cidade câmeras. Mas e os ferros velhos? Nós temos muitos ferros velhos também no meio da cidade, que acaba ajudando na proliferação da dengue. Eu tenho denúncias de ferro velho que os moradores no entorno reclamam, a fiscalização vai lá, fecha, passa uma semana, eles reabrem. Fecha, reabre. Acho que já fomos 4 vezes o mesmo ferro velho. E todas as pessoas da rua tiveram problema com dengue recente. Então, algumas coisas que o poder público precisa mudar. Esse ano, eu confesso que eu não vi o fumacê na rua. Já começou, está sendo feito. Alguns bairros já foram feitos. É que a demanda está muito grande, mas já teve. Se eu não me engano, no final de semana, esses últimos dias, teve na região ali da Vila Santos Dumont, Firmino, uma coisa assim. Eu não vou saber te dizer certamente, mas tem. Está sendo já aplicado. Mas tem essa questão que você está falando. A pessoa ela é multada e ela continua praticando. Ou ela fecha o estabelecimento. Isso em vários setores, né? Então parece que a autoridade perdeu o seu não é o posicionamento, mas assim, parece que a pessoa, eu não estou com medo. Eu vou continuar fazendo. Aquela pessoa que joga lixo, ela sempre vai jogar. Desculpa a brincadeira que eu vou falar, mas eu acho que o mosquito da dengue, ele tinha que ir picar na pessoa que jogou o lixo. Sem dúvida. Tem que ir lá naquela pessoa. Quem jogou, vou lá, então eu vou te dar o troco. Por que um inocente depois vai receber? Eu brinco com isso, eu falo, mas é verdade. Há pouco tempo na minha igreja nós estávamos em 10 pessoas contaminadas. Uma rua do bairro estava totalmente, quase todas as pessoas. E é uma situação que nós estamos vendo que está crescendo cada vez mais. Quanto mais informação tem, então sabe assim, mas esse copinho que eu vou jogar não faz nada. Um pouquinho de... O meio ambiente está sendo contaminado a todo instante. E isso, a falta, eu acho que isso já é a questão educacional, cultural. Quando nós falamos do ProERD que tinha na escola, eu acho que é um trabalho que poderia ser resgatado, sabe? Poderia ser trazido novamente, porque as crianças aprender, sabe? Os pais orientar, os pais instruir. Não joga esse papel de bala. Não joga. A gente anda no carro, e nosso carro tem sempre uma sacolinha ali, e a gente ensina os netos. Nunca deixamos jogar um papel de bala fora. Tem um lixinho aqui, joga aqui não joga no chão do carro, não, joga aqui no lixinho. E nem jogar fora da janela. Mas isso é uma questão de você ensinar. A criança, a gente usa na igreja um ditado assim, criança vê, criança faz. A criança ela vai seguir os seus passos. O que você fizer, pai, mãe, é espelho. Você pode achar que ele não está te vendo, mas ele está sempre te observando. A criança, o comportamento dela, antes de você julgá-la, procura ver com quem ela convive, o que essa pessoa faz. E o adulto do futuro é aquele que nunca valorizou isso. Não vê ali na porta da casa dele, ou no quintal do vizinho que está desocupado, que não tem construção, joga uma sacolinha, joga um lixo. Tem ninguém ali, né? Hoje existe a lei que o terreno desocupado ele tem que ser fechado com calçada. Já existe essa lei no município. Né? Porém, tem um agravante, Valéria. Porque às vezes tem lugares, como eu recebi denúncia semana passada, no bairro, o cidadão ele mora nessa casa, o outro terreno é dele, está fechado, mato alto, as pessoas jogam lixo e ele não limpa o terreno dele. Aí ficou até mais difícil, porque se ele está aberto, quem passa vê, a prefeitura pode entrar e limpar e mandar a conta, depois de notificado, lógico, né? Fazer a notificação, dar o prazo certinho. Se ele não limpar, a prefeitura vai, faz a limpeza e depois manda a conta para o cidadão pagar. Ótima atitude, né? Eu nem sabia disso. Mas é isso aí. Foi um prazer conhecê-lo.
Acho Obrigado. que as pessoas de casa tiveram essa oportunidade de conhecer mais um representante nosso aí, que está no poder, que está no grupo de vereadores, entre os 15, né? E vamos esperar agora no próximo ano quais são as novidades, né, Marcela? Esperar que faça uma boa campanha. Desejo sorte aí nessa Obrigado. eleição de 2024. Vai ser uma eleição diferente. E vamos esperar as mudanças, né, agora dessa janela eleitoral. Vamos ver o que muda, quem fica em qual partido, quem apoia quem. Quem sai do muro, quem desce do muro. Eu agradeço muito, agradeço vocês pelo convite, por essa participação. Estamos à disposição. Que bom. Bom, para você que assistiu agora o nosso programa de política, o Politicou, não esqueçam de se inscreverem no nosso canal e acompanhar toda a nossa programação. O Dialetou, ele tem sempre uma novidade, sempre convidados muito interessantes, histórias contadas aqui por nós, compartilhadas. E então esperamos vocês na próxima sexta-feira com mais o nosso Politicou.